minutinho. Foi, pô, meu irmão, você tá falando das virtudes, a virtude da, né, de deixar o próximo falar é uma virtude também. Falei, pô, meu. Aí a galera aqui, fala aí, Daniel, você não tá falando? Ah, peraí, vou falar só um minutinho. Eu... Não, só um minuto. Falei, poxa, já tem que... Ó, eu tô exercitando a virtude da paciência. Eu só não parti pra dentro que ele falou que era jiu-jiteiro, eu fiquei preocupado, né? Pois é, apesar dele não ser muito grande, né? Mas, né? Até é jiu-jiteiro, né? Vamos respeitar, né? Apesar que eu sou faixa rosa de balé também, né? Então... Às vezes, né? Na minha sapatilha, né, pontuda, machuca também, né? Então, cara, pô, até esqueci que você tinha perguntado. O que te tornou... É. Cara, assim, desde criança eu tinha esse negócio, pô, Deus existe, meu irmão. Deus existe, eu via umas paradas, eu tinha umas sensações, como se fossem umas premonições. Eu falei, cara, tem uma parada além, desde criança. Aí quando eu cheguei assim na adolescência, eu falei, cara, ok... Será que faz sentido que Deus existe? Meu irmão, eu entrei numa pesquisa profunda, olhando os argumentos a favor e os argumentos contra. Teu pai é cristão? Meu pai era católico, mas ele não frequentava a igreja. Tá. Meu pai é espanhol, então vem de uma família muito católica, assim, apesar de que eu creio que a família do meu pai eram judeus escondidos, porque os caras não comiam carne de porco, tinha medo da Inquisição, então as coisas meio estranhas. Mas a minha mãe foi para a igreja primeiro. Mas antes da minha mãe ir pra igreja, eu já tava nessa... Entendi, tá bom. Cara, será que existe mesmo isso é enrolação? Parece que é enrolação. Pra dominar os pobres, arrancar dinheiro dos outros. E tu tinha quantos anos? Devia ter uns 12, 13 anos. Molequinho, adolescente ali. Eu comecei a estudar a teoria da evolução, os argumentos de Marx sobre o ateísmo. Eu tava já meio vendido pra ideia de que Deus existia, né? Já tava ali com um viés de confirmação, meio tendencioso. Mas eu falei, não, cara, às vezes é um engano. E aí eu fui estudando. Cara, faz sentido crer na existência de Deus? Eu posso resumir os principais argumentos, por exemplo, né? Eu comecei a perceber que a ciência, ela não tem resposta para tudo. Faz parte do modelo da ciência, né? A ciência só trabalha com o que é observável, onde você formula uma hipótese e você pode testar essa hipótese. Você não consegue fazer isso, por exemplo, com a lógica não é ciência, a filosofia não é ciência, a psicanálise não é ciência. Eu percebi que tinha muita coisa que era correta e não era ciência. E aí eu concluí, lendo um livro chamado A Ciência Pode Explicar Tudo, que é do professor de Oxford, do John Lennox, eu concluí que às vezes a gente confunde ciência com razão. A ciência usa a razão para o seu trabalho, mas a razão não é monopólio da ciência. A razão está na lógica, está na filosofia, está na psicanálise, está em várias outras coisas. Então eu falei, cara, então não é que a teologia é só ignorância e a ciência é só coisa correta. E eu comecei a entender, aí fui estudar a filosofia da ciência, que, pô, cara, aí abre o negócio de um jeito que você fala assim, cara, para ter ciência, tem várias conclusões filosóficas que vêm antes. Essa questão da lógica, né, o princípio da não contradição, terceiro excluído, a identidade, a ideia do acúmulo do conhecimento, a ideia de vencer o ceticismo, que é você partir da fé de que o conhecimento existe, ele pode ser alcançado, de que existe uma verdade. Então eu fui percebendo que existem vários pressupostos na ciência. A ciência só existe porque uns caras vieram antes e falaram, dá para fazer isso. A filosofia tinha um grande debate entre uma linha filosófica chamada racionalista e uma linha filosófica chamada empirista. Os empiristas são os cientistas, os racionalistas são mais da lógica. Então, na briga desses caras, os empiristas meio que ganharam e falaram, não, a ciência é possível. E aí você entender como é que a história da filosofia vai te ajudar a você não olhar a ciência como a palavra final. Na verdade, dentro da filosofia da ciência, a ciência não tem nem capacidade de falar de Deus como um ser existente. A ciência pode falar da religião como uma sociologia da religião, uma antropologia da religião, mas não tem como você tratar de Deus, porque Deus é uma coisa que você não consegue observar e provar em laboratório. Sim. Mas não só Deus. A ética, o bem e o mal, o certo e o errado, você não consegue fazer um experimento num tubo de ensaio e falar, isso é a ética. Isso é uma discussão filosófica. A beleza também, a estética é uma discussão filosófica. Eu falei, cara, então, peraí, não é tudo isso. E aí, quando eu entendi, estudando a história da filosofia, eu entendi o debate, não o debate, mas o debate filosófico entre o David Hume e o Immanuel Kant, fez muito sentido, porque o David Hume, ele... na época que a ciência estava tentando se consolidar, ele deu um argumento que ao mesmo tempo destruía Deus e a ciência. O cara, arrasou tudo.
Porque ele falou o seguinte, cara, ele destruiu o conceito de causalidade. E ele dá um argumento praticamente perfeito. Por isso que os caras que estudaram falaram, meu irmão, se isso que ele falou tá certo, não tem religião e não tem ciência. Porque ele falava, não tem como... Ele dava um exemplo, você tá jogando sinuca, aí uma bola tá parada, a outra tá vindo em movimento, aí uma bate na outra e ela continua andando. Ele deu um argumento brilhante, mostrando que você não pode dizer que a bola que estava parada só começou a andar porque a outra bateu nela. Ele explica isso e dá um argumento... Ensaio sobre entendimento humano, se eu não estou enganado, o livro, ou Investigações sobre entendimento humano. Eu confundo que tem livros com nomes parecidos. Cara, se o que ele falou ali, o argumento dele é brilhante, eu não vou conseguir reproduzir exatamente, os caras falaram, ele ferrou com tudo, meu irmão. Ferrou com Deus, porque ele falou que o milagre é impossível, e ferrou com a ciência, porque a ciência é parte da causalidade, né? Vamos supor, uma pessoa está com febre. Por que deu esse aumento de temperatura? Os caras vão pesquisar, descobrem que tem uma bactéria, a bactéria ali gerou uma infecção, aí o corpo aumentou o sistema imunológico para tentar matar essa bactéria e isso gera esse aumento. Então, como é que eu resolvo esse negócio? Eu vou dar um antitérmico. Não, o antitérmico você vai tratar o efeito, não a causa. A causa da febre não é o corpo aqueceu. O corpo aqueceu por causa da bactéria. Se você não matar a bactéria, você não vai matar a causa. Uhum. A febre é um efeito. Então, ciência sem causa e efeito não existe. E isso é uma questão, é um debate filosófico. Sem resolver o debate filosófico se a causalidade é uma coisa correta, não tinha ciência. E aí esse Immanuel Kant, meu irmão, ele olha essa parada e ele fala, peraí, meu irmão, vamos arrumar a casa. E o cara propõe uma solução para isso, né? Num trabalho brilhante chamado Ensaio sobre Entendimento Humano, Crítica da Razão Pura, né? E aí nesse trabalho, ele diz o seguinte, existem verdades que são da ciência e existem verdades que não são da ciência. Por exemplo, as verdades a priori e as verdades a posteriori. Vamos dar um exemplo aqui. Essas verdades que não precisam da ciência. 2 mais 2 é 4. Você não precisa pegar 2 canetas, depois pegar mais 2 e contar 1, 2. Você consegue resolver isso na mente. Você não precisa de ciência para isso. Ciência é o quê? Observar, fazer um experimento, formular uma hipótese. Agora, se eu chego para você e falo, existem 6 pessoas nessa sala do Flow Podcast agora, verdade ou mentira? O cara fala, calma, vou ter que ir lá olhar e contar. Uhum. Entendeu? Isso é uma verdade a posteriori, que eu vou ter que fazer uma pesquisa para saber. Então ele separa verdades a priori e verdade a posteriori. Ele fala, a ciência só pode tratar de verdades a posteriori. A priori não tem como, meu irmão. Porque você não precisa de ciência, está fora do escopo da ciência. Então o que ele fez? Ele protegeu Deus, que ele bota Deus na categoria dessas verdades que eu não consigo observar, e ele argumentou em favor da ciência. Ele falou, quando a gente separa o racional do empírico, aí a gente consegue achar uma solução para isso. Então, o que ele fez? Deus é possível de conhecer e a ciência é possível de existir. Então, cara, quando essa solução do Kant, tentando salvar Deus, apesar de que ele traz um problema, porque ele fala que o ideal seria o experimentar Deus. Então, surge um problema em cima disso. Deus é uma coisa que existe, mas é muito complicado de eu ter um conhecimento sobre ele que não seja uma questão mental. Não parte desse negócio que eu posso ter uma epifania e ter um contato com Deus. Então, ele atrapalha um pouco o estudo de Deus, mas ele salvou a religião e salvou a ciência. Só que aí veio o cara... aí vem os caras mais difíceis de entender da história. Uhum. Vem o Hegel, porque em cima dessa história, né, o Kant criou um negócio chamado... Ele fala sobre o númeno e o fenômeno. Númeno é questão da mente, nous é mente, essa questão racional, essa questão a priori. E o fenômeno é um termo grego que dá origem à palavra, a ideia daquilo que se apresenta, aquilo que aparece aos meus sentidos, dá origem à ideia de aparição, dá origem à ideia de fantasma. A palavra fantasma e fenômeno tem a mesma origem, que o fantasma é uma aparição e o fenômeno é aquilo que aparece. Então, surge uma linha da filosofia chamada fenomenologia. E aí o Hegel escreve um livro chamado Fenomenologia do Espírito, que é legal pra caramba. Mas depois do Hegel vem um cara que é loucaço, assim, pra quem entende o trabalho dele, chamado Edmund Husserl. O Edmund Husserl é um cara que era um gênio, que ele falou assim, eu vou provar que Deus existe sem falar de Deus. O que ele faz? Ele diz o seguinte, cara, vamos supor que o cara falou assim, eu vi um unicórnio. Aí você vai falar, mentira. Aí ele fala, calma. Esse cara pode ter imaginado o unicórnio, e isso ter aparecido como uma imagem, ele pode ter tido uma alucinação, ou ele pode ter visto um unicórnio mesmo.
Se ele teve uma alucinação do unicórnio, e ele falou, eu vi um unicórnio, esse fenômeno se apresentou aos sentidos dele, mesmo que isso não exista. Então, o que ele fala? Uma coisa é a gente analisar o que tem no mundo, outra coisa é a gente analisar como é que nossos 5 sentidos experimentam o mundo. Uhum. Então, ele mergulha num debate filosófico de como a gente consegue experimentar o mundo ao nosso redor. Desse debate, ele mostra que é impossível a gente conseguir perceber o mundo se não tiver alguém que organizou o mundo primeiro, que é Deus. Mas ele nunca... O cara nasceu e morreu, escreveu vários livros, nunca falou de Deus. Ele só deixava nas entrelinhas. Entendi. Aí veio uma aluna dele, Edith Stein, que ela falou, não, o objetivo era aquilo, era um sambar, ele queria falar, ele quer provar Deus sem falar de Deus. Cara, quando eu fui estudando tudo isso, eu falei, meu irmão, é racional crer que Deus existe. Não é coisa de burro. Aí eu vi que, 80% dos vencedores Nobel creem que Deus existe. Falei, então não sou burro. Faz sentido isso. É porque existe uma cultura de que você acreditar em Deus é burro e eles disseminaram isso. Mas isso não é verdade nesse sentido. Então, cara, quando eu associei esse raciocínio com as experiências espirituais que eu já tinha, aí ferrou, meu irmão. Aí o que acontece? Minha mãe começa a ir à igreja evangélica, levada por uma amiga nossa, a Claudinha. Agradeço a Claudinha sempre. Tive uma porque é ela que levou minha mãe para a igreja e dali todo mundo conheceu Jesus por causa da Claudinha, esposa do Rubinho, mãe do Vinícius. Então, um abraço para eles todos. O Claudinha, Rubinho, tinha que ser Vinicinho. É, Vinicinho. Cara, e o Rubinho tem uns 2 metros de altura também, né? Rubinho, né? Pô, gigante, maluco. Outro dia eu tava lá em Niterói, uns 2 meses atrás, encontrei com eles depois de 20 anos. E aí eu fui lá prestar meu agradecimento. Falei, poxa, Claudinha, você sabe que você foi uma pessoa muito usada por Deus, né? Que hoje eu tô lá no Flow Podcast falando de Deus por tua causa, né? Falando de Deus, falando as bobagens, misturando bobagem com coisa séria, né? Tomando bronca aqui, né? Pô, você tá falando as coisas meio estranhas, cuidado. Galera reclamando, né? Pô, tá falando os papos aí meio, né? Negócio de golfinho, caçapando as meninas, que isso? É estratégia, né? Estratégia. Mas quem é que te gonga? Não, isso aí é nos comentários, pô. Dando uma olhada aqui nos comentários, cara. A galera, assim, não acha que o meu jeito de falar de Deus é meio profano, né? Mas às vezes você só consegue atrair a atenção do cara saindo normal, né? Sim. Vamos lá na igreja ouvir um lorotinho, cara. Tá fora, mas prefiro jogar videogame, pô, né? É verdade. Não é não? Você é ruim de ir pra igreja. Então, cara, eu comecei nessa. Na época que minha mãe me levou pra igreja, eu tinha uns 14, 13 anos, eu e meu irmão é 1 ano só mais novo. Eu tava meio assim, pô, cara, esse negócio de pastor é pra arrancar dinheiro dos outros, meu irmão. E tu já tinha nessa época aí umas experiências espirituais? Já tinha. O cara via umas coisas. Vinha umas paradas, tinha uns sonhos estranhos, umas premonições, umas coisas. Aí o que aconteceu? Eu cheguei, minha mãe falou, vamos na igreja. Falou, não, pô, igreja não, isso é coisa de ignorante, né? O pastor vai querer arrancar dinheiro dos outros. Ela falou, o pastor da nossa igreja é o pastor Arlindo Mendes. Ele foi teu pediatra. O cara é professor da Universidade Federal Fluminense. O cara tem doutorado nos Estados Unidos. Ele não ganha nada pra estar na igreja. O dinheiro não vai pra ele, é só pra custear as coisas da igreja. Como é que você fala isso? Eu falei, pô, já gostei. O cara não é analfabeto, foi meu pediatra, é professor da Universidade Federal Fluminense, onde depois eu fiz meu doutorado. E o cara tem doutorado nos Estados Unidos. É um homem da ciência. Vou querer ver qual é desse maluco aí. Aí cheguei lá, o cara mandava assim, ó. Ele no meio da igreja falava, você não vai fazer essa cirurgia não, Deus já te curou. Repete o exame que você não tem câncer. Aí na semana seguinte vinha a mulher com laudo. Sumiu, ninguém tá entendendo nada. Falei mesmo. O cara vinha e falava a vida toda da pessoa. O professor lá da FED. Eu falei, isso aí eu achei maneiro. Que o cara tem o conhecimento científico, prega muito legal, fala de ciência e tal, e o cara manda o Hadouken mesmo. Eu falei, eu quero o conhecimento e o Hadouken. Entendeu? Eu quero o Yuga Fire e o Yuga Flame. E o Tatak Tectung. Tá ligado, não? Né? Resolver todos os problemas. Eu quero zerar o Street Fighter, meu irmão. Pô, mano, até o cuscuz do Honda, né? Que ele dava uma cabeçada, né? Cuscuz não é bom falar uma hora dessa, não. E o tá Alex fome Fu, já. E o Alex Fu. Alex Fu, né? Entendi. Entendeu? Então chegou por um jeito mais racional, no fim das Foi contas. Racional total, mas o Paranauê junto. Mas o Paranauê junto. Cara, esse que é o maneiro. Aí o que eu descobri? Pô, o apóstolo Paulo, ele era esse cara. Ele era um cara que estudou no ginásio grego, ele sabia cultura, era um cara muito esclarecido, poliglota, mas era o cara do milagre, meu irmão. Ele tava pregando, aí tinha um moleque sentado lá no alto da janela, a pregação já tava tarde, o moleque dormiu, caiu, morreu, meu irmão. Aí todo mundo, pô, que pena, né? Ele falou, não, isso aí não é nada não.
Chegou a mulher e falou, levanta. A mulher que ressuscita, levanta. Eu falei, eu quero essas paradas. Eu quero ter a filosofia, a cultura, usar isso pro reino de Deus e mandar os Hadouken nos outros lá. Yoga Five, é isso que eu quero. Aí o que eu descobri? Que na igreja que eu tava, que era a igreja metodista, o fundador da igreja era isso. John Wesley. Pô, John Wesley era da Universidade de Oxford, cara. O cara traduziu a Bíblia, falava grego, hebraico. E, de repente, era o cara que fazia os milagres, cara. Tem um livro chamado, em inglês, traduzindo, As Ocorrências Espirituais do Ministério de John Wesley. Cara, era só galera levitando, anjo aparecendo, gente doente sendo curada. Teve um dia que aí eu falei, quero ver qual é esse milagre. Ele foi pregar numa cidade, o lutador de boxe da cidade chamou ele, pô... Pra porrada. Ele foi... Aí ele foi e falou, não, Deus vai me livrar. E quando ele chegou lá, o maluco falou, não, esquece isso, tu é gente fina pra caramba, vamos brigar. Não, ele é o milagre. Aí. Toma um bombom ali, né? Eu fui um tempo na igreja metodista, depois eu fui... Na verdade, durante a época... Porque assim, no fim de semana, minha mãe ia pra igreja metodista, e aí eu acabava indo pra igreja metodista, e durante a semana, como não tinha igreja metodista, a gente ia na igreja Nova Vida. Legal. Aí ia nessas duas aí. E pra galera entender, a metodista no Rio de Janeiro, ela é mais avivada. Aqui em São Paulo, no Sul, é uma igreja mais parada, mais tradicional. Lá era Rio de Janeiro, né? Na minha igreja metodista de Itaipu, em Niterói, quarta-feira era o culto de batismo com o Espírito Santo, meu irmão. Sapatinho de fogo. Só manto do mistério. Aí o Jorge e a Sueli, que são meus amigos até hoje, pastores, né? Todo dia o Jorge me via, eu fiquei 3 anos querendo ser batizado com o Espírito Santo e não rolava. Aí todo dia ele falava, a igreja cheia, ele virava eu quietinho lá atrás, ele... Daniel, é hoje que Deus vai te pegar, hein? Eu falei, pô, abafa aí, pô, o nego vai achar que eu tô em pecado, né? Que o Espírito Santo não desce desse jeito nenhum. Você sabe qual foi a primeira vez que eu tive uma experiência assim, com o Espírito Santo? Eu tava na casa do Jorge, desse cara. A gente fez um churrasquinho, assim, cara, isso tem muito, deve ter mais de 25 anos. Aí, eu tava sentado numa cadeira, a gente contando piada, brincando. O pé da cadeira quebrou, eu caí no chão. Aí todo mundo ficou rindo da minha cara, eu peguei outra cadeira. E de repente ele falou, ô Daniel, vamos orar? Eu falei, eu tô há 3 anos você me expondo, né, na frente de todo mundo, é hoje que Deus vai te pegar. Eu falei, ora aí. Do nada vocês foram orar. Do nada. Não, o objetivo é sempre churrasco, isso aqui, no final tem que ter oração, né? Tá bom. Aí ele veio, cara, na hora que ele orou, eu tive a visão de um neném, um bebê de terno. E eu comecei e vi uma britadeira furando o chão, assim, tive essa visão. Eu não falei em língua estranha, porque muitas linhas evangélicas pentecostais acham que ser batizado com o Espírito Santo é falar língua estranha. Eu já tive eu tenho frequentemente essa experiência de falar língua estranha, mas nessa época eu não tive. Aí pintou uma dúvida. Que eu falei, pô, dizem que ser batizado com o Espírito Santo é falar língua estranha. Eu não falei, eu só vi um neném de terno, maluco. E aí, Deus me levou na Bíblia, em Joel 2, que fala, no final dos